Quem aqui está feliz? Hein? Está feliz? Amém. Então grite aleluia. 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 Então vamos exaltar o nome do Senhor. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus na condução a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Glória a Deus. Amém, amados? Irmãos, quantos estão com o livro aí? Amém? Abre aí no quarto dia. Eu quero meditar com você a respeito do quarto dia, desse propósito que Deus despertou em mim e em você para fazermos. Quarto dia desse propósito, dessa campanha. E quando olhamos, amado, e quando nós voltamos os nossos olhos para o quarto dia, nós temos o tema da reflexão, que é exatamente criando um ambiente correto. Criando um ambiente correto para quê? Ou por quê? Eu deveria criar um ambiente correto. Será, pastor, que qualquer ambiente não é ambiente? Não, amado. A resposta é não. Eu e você precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ser instruídos. Nós precisamos observar as Escrituras para entender que Deus não é um Deus bagunçado.
Deus não é um Deus desorganizado. Meu amado irmão e minha irmã, presta atenção aqui, querido. Deus, em todos os momentos, Ele mostrou o equilíbrio, Ele mostrou a organização, Ele mostrou a condição para que eu e você possamos receber da parte dEle o milagre. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, a estarmos, amados, organizados, a estarmos, irmãos, preparados, para que possamos receber, então, em um correto lugar, a dispensação milagrosa ou o poder milagroso de Deus. Você pode encontrar isso, e eu começo, amado, a olhar para esses estudos, para essas leituras que temos feito, através desse livro de propósito, e eu fico imaginando que é possível que haja pessoa que se perdeu nessa leitura, se perdeu no propósito desse livro, ainda não entendeu o poder que há nesses ensinamentos, como tem muita gente que já se perdeu nos ensinamentos da palavra de Deus, criando um ambiente correto. A pergunta dessa noite para você e para mim é como criar este ambiente, como aprender pelas Escrituras, criar um ambiente que é digno do mover de Deus, do mover do Espírito Santo de Deus, do agir de Deus. Como eu posso criar? Onde eu posso criar? Para que eu devo criar? Para que Deus, amado, se sinta à vontade em seu meio. Para que Deus se sinta à vontade. Agora, aonde eu posso criar? Em qualquer lugar. Desde que você prepare, que você se organize e que você faça a coisa, amado, ser encontrado pelos olhos de Deus. Eu preciso fazer um ambiente correto na minha casa. Eu preciso fazer um ambiente correto no meu serviço. Eu preciso fazer um ambiente correto na faculdade. Eu preciso fazer um ambiente correto aonde eu desenvolvo a minha vida. Eu preciso fazer um ambiente correto para poder receber a bênção de Deus. É isso que a palavra de Deus quer despertar você. Como está o ambiente do seu serviço? Como está o ambiente da sua casa? Como está o ambiente do seu quarto? Como está o ambiente, amado, por onde você passa? Irmãos, Deus pode estar em qualquer lugar, mas tem lugar que Deus não deseja estar. Ele pode ir ao inferno, Ele pode ir na sua casa, no seu quarto, no seu serviço. Agora tem lugar, querido, que Deus simplesmente não deseja estar. Então eu e você precisamos entender isso. Como criar este ambiente? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia. Abra aí. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Amém? Todos encontraram? Mateus 13, 55 a 58. Diz assim a palavra de Deus: perdão, queridos, Lucas 5, de 1 a 7. Lucas 5, de 1 a 7. Se você encontrou, você pode dizer um amém, por favor? Amém. Diz assim a palavra de Deus: então, aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos,
que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Farte ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Diga comigo, mas sobre a tua palavra lançarei o propósito. Amém. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompia ali as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que pudesse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos. Diga comigo, naquele dia houve fartura da parte de Deus. Amém. A ponto de quase irem a pique. Irmãos, eu encontro aqui então um ensino esplêndido, amado, de uma preparação de Deus para com seus discípulos e para que o povo aprendesse. Quanto tem disponibilizado o seu coração a aprender verdadeiramente por essas leituras, por esse propósito? Eu não sei como está o seu coração nessa disponibilidade. Eu não sei como você tem se disposto a aprender. Mas eu quero nessa noite, amado, dar a você a possibilidade de aprender como criar ou refletir a respeito de como criar este ambiente. Este ambiente do qual o texto está dizendo, criando um ambiente correto, para que eu possa ter o milagre de Deus, para que eu possa ver o milagre de Deus, para que eu possa aproveitar do milagre de Deus. Eu quero convidar você, amado, nessa noite, quero convidar você a olhar para os outros capítulos. Irmão, você não pode ir só adiante. Você não pode estar lendo, só prosseguindo nesse texto, nesse livro, dessa reflexão. É bom que você, aonde estejamos, nós estamos no 15º capítulo, você precisa voltar os olhos para aquilo que você já leu. Senão você vai perder e se perder naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quem sabe você já está dizendo, olha, 15º dia e eu não aprendi. Eu não vi nada. Nada me edificou, querido. Tem pessoas que têm o coração difícil, nércio. Tem outros que abandonam rápido. Tem outros que não vê nada em Deus de novidade. E eu creio que você não é um desses. Você deseja aprender de Deus. E você está disposto a aprender de Deus. Tem alguém aí? Ah, glória a Deus. Aleluias. Amém. Eu assustei, pensei que vocês tinham arrebatado e ficou só o corpo. Entendeu? Vocês estão vivos, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Então, amados, nós precisamos, como nós podemos? Eu quero que você olhe para trás da sua leitura, que você reflita os capítulos anteriores, e que você, irmãos, então, tenha cuidado, para não perder a possibilidade de ser abençoado. Vigiai e orai, amado, sobre aquilo que Deus colocou na sua mão, sobre aquilo que Deus deseja que você conquiste, quando entregou esse propósito. Orai e vigiai para que Satanás não venha te roubar a bênção, não venha te tirar o milagre, não venha te colocar um coração incrédulo, não venha te cegar, não venha levar você a perder o entendimento daquilo que você precisa entender para ser bem-sucedido. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versos 41. Mateus 26, versos 41.
Diz assim o próprio Jesus quando estava no jardim. Quando ele estava em aflição, ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu quero, irmãos, trazer o entendimento do que esse resto do texto nos diz. E ele nos diz assim: o espírito está pronto, mas esse corpo aí é contra o espírito. Essa razão aí é contra o espírito. E Jesus, o próprio Jesus sentiu isto. Cair em tentação seria o quê, pastor? Eu perder a oportunidade de glorificar, de exaltar e perder o meu milagre. Eu perder a condição de entender que eu preciso preparar um lugar, um ambiente. É onde que eu preciso receber o milagre? É em minha casa, eu preciso preparar um ambiente na minha casa. É no meu quarto, onde eu desenvolvo o relacionamento com o esposo ou com a esposa. É lá que eu preciso preparar o ambiente para receber o milagre. É no serviço, é na empresa ou no meu trabalho diário. Eu preciso desenvolver lá. E cair em tentação, querido, é vigiar lá, para que Deus possa te visitar e abrir a porta que você precisa, e fazer o milagre que você espera, e transformar a sua vida em uma vida completamente de vitória. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque os discípulos estavam dormindo, e ele estava vigiando, sabe para quê? O Filho de Deus, para que ele pudesse vencer a cruz e sentar à direita do Pai. O Filho de Deus estava dizendo isso. E por isso ele expressou em alta voz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação de você pensar que você não precisa continuar no propósito. Eu posso deixar de ler um capítulo, eu posso deixar de ler 2 e ler tudo junto. Foi exatamente essa tentação que quase Naamã deixou de perder, quase Naamã levou ele a perder o milagre. Eu amanhã volto para dar o sexto mergulho. Eu vou dar hoje 5 mergulhos. Amanhã eu volto com a minha caravana e dou o 7º. Tem muita gente, irmãos, que não perde, não recebe a bênção porque não faz como a palavra manda. Nós lemos aí que os discípulos, mesmo cansados, após não pegar nada a noite toda, Jesus fala: lança a rede. Ó Jesus, nós trabalhamos mais pela tua palavra, lançaremos. E foram bem-sucedidos. Então eu e você precisamos entender algumas coisas. E eu quero levar você, querido, rapidamente. Eu não teria nem tempo, mas eu fico muito preocupado. Eu vou só adiante, eu vou lendo, e esqueço daquilo que eu já li. Eu esqueço daquilo que Deus me deu como oportunidade de aprender, de crescer sobre ele. O que eu aprendi no primeiro capítulo? O que eu aprendi no primeiro capítulo? 3 perguntas. Quem é você? Segundo, de onde você veio? Para onde está indo? Sabe o que eu encontro aqui? Deus me perguntando: você está pronto para preparar o ambiente para que eu faça? Quando eu encontro aqui, querido, quem é você? Eu perguntei, quando eu cheguei nesse texto, eu perguntei nesse capítulo, eu perguntei quem era eu. Eu estou preparado com o coração aberto para receber a bênção? Ou eu sou aquele nércio, duro de coração? O que Deus está querendo fazer em nosso meio? O que eu preciso aprender? O que eu aprendi no segundo, amado? No segundo capítulo. O que Deus falou comigo no segundo capítulo? O que eu aprendi através do segundo? O princípio para uma vida abundante é amor. O ambiente que você está preparando está cheio de ódio ou de amor? O ambiente que Deus quer mover o milagre precisa ter amor. E amor acima de todas as coisas, não interessa quem seja. Como está o ambiente? Como está o ambiente do seu coração?
Como está a alma sua? Como está o seu espírito? Quando Jesus estava indo para a cruz, amado, como que ele estava? Cheio de ódio. Eu estou indo para a cruz para um povo que nem dá glória a Deus, um povo que não abre a boca, um povo que não vê as grandezas do meu Pai. Ele estava cheio de ódio, ele estava indo para a cruz cheio de ódio. Não, ele estava indo para a cruz cheio de amor. Mesmo que você não glorificou, mesmo que você não exaltou, ele já estava indo para a cruz por você e por mim. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Posso ouvir uma salva de palmas, meu irmão? Será que ele é merecedor disso? Como é o ambiente para o Espírito de Deus fazer algo? Eu fico pensando, irmãos, nós perdemos a oportunidade de fazer isso na Bíblia, ó, e de fazer isto, porque nós já achamos que sabemos tudo e que ela não precisa mais nos ensinar nada. Querido, eu ouvi a mensagem de domingo e quando a pastora fez o apelo, eu já estava de joelho, chorando, contrito, aquebrantado, reconhecendo que ainda há na minha alma medos, que muitas vezes me trava. E aí eu vi a filmagem é boa, que a gente vai vendo o aspecto da igreja, e diante de uma mensagem poderosa, teve gente que não moveu nem o olho, nem os lábios, nem o coração e nem o corpo. Está morto. Precisa do milagre de ressuscitação do Senhor. E eu lá em casa, ouvindo a mensagem, eu já estava de joelho, chorando, gemendo, pedindo a Deus misericórdia. Aonde eu quero que Deus faça o milagre, irmãos? Aonde eu preciso que Deus faça o milagre? Aonde você precisa? Tem gente que a palavra todos os dias, essa palavra que a Bíblia diz que é como espada de dois gumes, não há como ela vir até mim e não fazer a diferença, só se eu rejeitar, não aceitar, não querer, porque Jesus é aquele que não força, não obriga. Então eu e você precisamos entender isto. Terceiro capítulo, querido. Terceiro capítulo, a atitude. A atitude é exatamente quando eu já pego a foice, eu pego a enxada, eu pego a minha ferramenta e falo, vou preparar o lugar para receber o Deus do milagre. Louvado seja Deus. É a atitude. E aí eu quero ministrar no seu coração rapidamente, amados. Rapidamente isso aqui. Esse texto, esse quinto capítulo, como criar esse ambiente? Primeiro, orando e vigiando, para que não venha a ser roubado. Porque eu preciso entender exatamente isso aqui. Jesus estava prestes a escolher homens e mulheres, discípulos, para através deles fazer grandes coisas. E essas coisas que chegaram até a mim e você. Jesus está desejoso pelo Espírito Santo escolher mais um grupo, escolher mais uma igreja, escolher homens e mulheres que possam marcar esses tempos que estamos vivendo, chamado hoje. Agora, com a sua atitude, com a sua preparação, com a sua disponibilidade, você já pode ter o entendimento se está preparado esse lugar em sua vida, e se você é um escolhido de Deus, de Cristo e do Espírito Santo para fazer grandezas. Precisa aprender isso, irmão. Eu preciso, nos tempos que nós estamos vendo que está tão difícil, tão curto, os tempos que nós estamos vendo a cada dia se cumprir as Escrituras, eu preciso perceber, ver, examinar, olhar e ver se eu estou na lista de Deus e do Espírito Santo de Deus. Será que você está nessa lista? Eu preciso entender isto,
Por isso, amado, entenda comigo, rapidamente, como criar esse ambiente. Primeiro, está aí no teu livro. Primeiro, você precisa viver num ambiente de fé para que as coisas aconteçam. Primeira coisa é você viver num ambiente de fé para que as coisas aconteçam. O Senhor preparou aquele momento ali, Ele ajeitou ali, havia pessoas querendo aprender, havia um povo cansado, mas homens e irmãos que saía todas as manhãs, todas as madrugadas, ia para o mar com fé, que ia trazer do mar o seu sustento, e o sustento para a sua família. Aqueles homens, eles iam, eram homens, amado, que disponibilizava, querido, em uma situação da sua vida fé. Mas a adversidade, como chegou na vida daqueles homens, naquela madrugada, naquele contexto de não pegar nada, ou como está acontecendo na minha vida e na sua, muitas vezes passar o dia, irmãos, assolado, cansado, sem pegar nada, sem ver a providência. Precisamos estar aqui cheios da fé, para que Deus possa fazer algo extremamente abençoador. Você precisa viver num ambiente de fé. Então, querido, viver num ambiente de fé não é viver em um ambiente do qual os Salmos, abra sua Bíblia, em Salmos capítulo 1. Um ambiente de fé. Qual é o aspecto desse ambiente de fé? É aquele ambiente onde onde o homem não anda sobre o conselho do ímpio, não se detém nos caminhos dos pecadores e não se assenta. Esse é um ambiente, querido. Não é esse ambiente que Deus espera te encontrar para fazer o milagre. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Prepare um lugar onde eu me sinta na liberdade para edificar, para curar e para te abençoar. Querido, Naamã era um ímpio. Ele foi levado ao rio pela palavra de Deus. Por isso se cumpriu. Ele não estava num ambiente de incredulidade. Eu observo isso ali, eu fico impressionado. Ele estava num ambiente onde havia pessoas dizendo, vale a pena. O profeta falou, não desista. Vai acontecer, vai haver a mudança, vai haver a cura, vai haver o milagre. Querido, toma cuidado por onde você passa. Tome cuidado onde você está. Porque tem pessoas que é mandada pelo maligno. Irmãos, uma coisa que eu aprendi na conferência Glorificar 2015, algo assim que me deixou muito claro e veio de encontro com cada pastor que estava ali. E muitas vezes nós temos observado. Tome cuidado, porque Satanás abre porta para que você perca a bênção. Satanás abre portas para que você entre no engano. Satanás abre porta para que você se envolva em tudo aquilo que não é de Deus. Ele também abre porta. Tome cuidado. Nós temos N exemplos. Aquele homem que recebeu, irmãos, a cura, que não tinha possibilidade de chegar aonde Jesus estava ministrando, e precisou de quatro amigos que o passou pela a comieira da casa. Segundo, querido, para que você possa preparar o ambiente, criar um ambiente correto, você precisa, está aí no seu livro, entender que os milagres de Deus
na sua vida só acontece em um ambiente correto. Um ambiente onde determina que não troca, que não negocia, que não há brecha de incredulidade, de outra palavra, nem que desça anjos aqui trazendo um novo evangelho, outros evangelhos. Mas o que permanece é aquele que Jesus nos entregou. Então, para que aconteça na sua vida o milagre, você precisa ter um ambiente que honre a palavra de Deus, que viva a palavra de Deus, que reflita sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja, querido, o máximo, a lei, o fundamento, o alimento, que esteja acima de tudo, a palavra de Deus. É isto. E aí eu encontro aqui o ambiente no Salmos 1. Antes esse lugar, antes essa localidade, está baseada e sente prazer na lei do Senhor. Em sua lei, medita. Olha só, como é esse ambiente que você deseja? Irmãos, eu preciso tomar cuidado, porque veja bem, vamos rapidamente lá em Lucas capítulo 22. Deus sempre preparou o ambiente, irmãos. E o ambiente que Deus quer preparar, incondicionalmente, que está despertando, é o seu coração. Irmãos, eu trocaria qualquer coisa, o meu café, o meu compromisso, eu trocaria o meu beijo na pastora, eu mudaria qualquer situação para que pudesse aprender o capítulo do qual Deus quer ministrar no seu coração. Lucas capítulo 22, versos 8. Eu falo para você que Deus sempre foi um Deus que preparou ambientes. Ele sempre organizou, ele sempre sabia onde ele ia agir. E Lucas capítulo 22, versos 8, diz assim a palavra de Deus: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Aí, presta atenção aqui, querido. Filho de Deus não podia comer debaixo de uma árvore, a Páscoa? Não poderia comer na casa de Simão Pedro? Não poderia escolher lá uma sinagoga da qual conhecia e recebeu ele bem? Não. Ele falou, vai preparar um lugar. Precisa haver preparação. Precisa haver disponibilidade. Precisa haver propósito, compromisso. Precisa haver atitude. Precisa haver fé. Precisa Deus encontrar em você o crer. O crer dele, não o crer seu, porque o crer seu, o crer dele. Precisa ver. Mas o que nós temos encontrado, amado, muitas vezes não é esse ambiente, e sim outro ambiente, que não traz alegria e nem, eu poderia dizer, contentamento de Deus para fazer o que você quer. O que você precisa. O que nós precisamos. Então, segundo lugar, primeiro lugar, diga comigo. Para que possa haver um ambiente perfeito para a ação de Deus, eu preciso preparar um ambiente de fé em mim e na minha casa. Segundo, eu preciso entender que os milagres de Deus na minha vida vai depender deste ambiente correto. Amém. Louvado seja Deus. Senhor, a minha filha está
ardendo de febre. Vai lá em casa. Ele falou, eu vou. Chega lá, ninguém entra comigo. Quero só os pais. Eu quero só o João. Quero Pedro. Ninguém mais entra comigo. Preparação de ambiente. Eu e você precisamos entender algumas questões, irmãos, que nos leva a perder a bênção, que nos leva a não usufruir o melhor de Deus. Terceiro, está aí. Eu preciso observar com você e compreender. Quando Jesus esteve em Nazaré, fez poucos milagres, porque naquele lugar havia um ambiente de descrença. Eu preciso compreender que todos os lugares que não mostram disposição em crer que o Senhor é Senhor e é dono do milagre, eu preciso riscar da minha vida. Terceiro ponto que eu quero deixar para você, querida, é isso. Em que ambiente estou preparando a minha semente? Em que ambiente eu estou preparando o meu milagre? Em que ambiente eu estou preparando para receber o Senhor do milagre? Em que ambiente? De incredulidade? De dúvida? Não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Um incrédulo, a mais ou a menos, não faz diferença para Deus. Eu preciso entender isso com você. Eu preciso entender essa questão, querido. E eu quero fazer uma observação ao seu coração. Satanás, presta atenção nisto, usa a distração para mudar seu propósito ou seu foco, para que você perca a bênção. Você está no primeiro propósito? Na primeira motivação? No primeiro amor? Quando você pegou o livro? Cuidado, porque ele é mestre nisto, em preparar você a distrair em qualquer outra coisinha. Vou tirar o foco, vou levar ela a distrair, ele distrair, para que ele perca a bênção. Por isso Jesus sempre alerta, apóstolos, os discípulos, orai sem cessar, vigiai, para que você não venha perder a possibilidade de ser abençoado. E eu quero encerrar aí para o encerramento com essa palavra que é fantástica, né? A palavra-chave, a palavra que eu devo meditar, refletir tantas vezes que for necessário. Mude o ambiente em sua mente, e o ambiente em sua volta também mudará. Muda o ambiente em sua mente. Olha aqui para mim. Mude o ambiente da sua mente, que todo o ambiente em sua volta também mudará. Irmãos, vai fundo nisso. Eu poderia pregar até meia-noite sobre isso. Mas por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, vamos ver o que está escrito em Romanos 12, 2, que diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da sua mente é para quê, irmãos? Para que o texto nos diz? É só para renovar.
É só para ter mais sabedoria. Não. O texto da palavra de Deus diz assim, querido: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que se aproximam de você. Mude a sua mente. Mude a condição da sua mente. Tem gente que não alcança nada pela mente. Tem gente que não vai em canto nenhum com Deus pela mente. Tem gente que está amarrado, morto, perdendo a oportunidade pela mente. Mude. É isto que a Bíblia. O primeiro ambiente que precisa ser mudado é a sua mente, para que você possa encontrar que há uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus. O que me chama a atenção nisso aqui? O que me chama a atenção nesse capítulo? Duas coisas. Tem gente que vai passar por essa campanha sem nada mudar, porque não se sujeitou, não creu, não tomou posse. Outros vão receber, ser abençoados e vão avante. Mas o que você precisa saber é algo, amados. As promessas que encontramos nesse propósito, nesse livro, cada promessa que encontramos nele e encontramos na Bíblia, presta atenção nisso. Todas elas são de Deus. Todas elas são de Deus. Para você. Agora a busca tem que partir de você. Para cada uma delas. Tem promessa com o seu nome. Tem promessa com o seu perfil. Tem promessa com a sua história. Tem promessas lá escritas. A busca é sua. A busca é sua. Amém? Louvado seja o Senhor. Quero encerrar. Com a oração que nós encontramos, no final desse capítulo. Você pode se colocar em pé? Louvado seja o Senhor. O renovo de aliança de Deus com os homens foi através de Cristo Jesus. E Ele diz assim: vai preparar o lugar. Vai, Simão. Vai, João, preparar o lugar. Eu quero renovar minha aliança com vocês. E eles saíram em um único propósito. E Pedro ficou meio perdido e falou: como eu vou encontrar esse lugar, Senhor? Ele falou assim: observai o que eu vou te dizer e a orientação que eu vou te dar. E você terá renovação. Feche seus olhos, amado. Coloque a mão no seu coração. Diga com fé. Diga com disposição: Deus meu, meu Deus, em nome de Jesus, me ensine a criar um novo ambiente em minha vida, em minha alma, em meu espírito. Me ensine a criar um ambiente digno do Senhor em minha casa. Senhor meu Deus, me ensine a criar um ambiente de fé, de vitória, de otimismo. Mas nesta noite,
Ó Deus, em nome de Jesus, me perdoe por toda a minha incredulidade, murmuração, que muitas vezes é falada, é expressada por mim, porque eu creio que o Senhor é Deus de milagre, é Deus de transformação, de restauração. Por isso, nesta noite, quero tomar posse desse propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?